Dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nerd, live rebelde e nerd. Estamos aqui nesse horário totalmente nerd, né? 6 horas da manhã, para bater um papo com o Dr. Adolfo Duarte. Aquele papo que sempre rende muitas reflexões positivas, sempre rende boas reflexões. Dr. Adolfo já está por aqui, deixa eu convidá-lo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É legal que esse horário sempre tem um bocado de gente aí se juntando. Olha aí! Outra, Rapaz, como é que tu consegue ser assim tão lindo logo de manhã cedo? Me fala. Deus me livre. Outra, é bem o contrário. Nós estamos lá. Cara, eu gostei de horário totalmente nerd. É um horário totalmente nerd mesmo. Você tem toda a razão. Não é? É, cara, 6 horas da manhã só nerd tá acordado, bicho, para estudar. Porque é o horário É mais verdade. silencioso, né? É um horário que dá para fazer alguma coisa também. Né? Você tem toda a Exatamente. razão. É verdade, é verdade. Tá tudo bem, meu amigo? Como é que você tá por aí? Cara, tudo caminhando, tudo em paz, graças a Deus. Essa semana teve uma coisinha aí que foi meio complicado, né? Porque perdemos um cachorrinho. E Ah, você sabe que isso sempre é ruim, né? Era o último que fazia parte do grupo do tempo que eu ainda era casado e tudo uhum, mais. E aí foi meio complicado, porque é sempre ruim. claro, Animal de estimação tem isso, né? tem. Mas vamos lá. É assim que funciona mesmo. Afinal de contas, a vida dos bichinhos é muito curtinha Pois e faz é, parte. a única forma que tem da gente não ficar chateado com isso é se a gente criar tartaruga, né? Porque aí tartaruga vive mais do que a gente, é a única possibilidade. É Eu lembro, verdade. eu acho que eu me sabe, até é bom a gente falar sobre isso, é interessante. Eu acho que eu me distanciei um pouco de bichinhos de estimação, porque eu perdi um quando era muito novinho. E aí eu meio que, sabe, criei aquela história. Não, é bicho de estimação, então é bicho, sabe? Mas aí a minha esposa tem uma cachorrinha que agora é nossa, né? É é a irmã do Luiz Henrique. E aí, bicho, você se apega, não tem jeito, porque você começa a conviver e por mais que você tente manter uma certa distância, você fica apegado, né? Ela tem 3 anos agora, mas você fica, né? 3 anos tem muito chão pela frente Tem, ainda, tá tudo tem, bem. tem, tem, É, tem. Tem. muito chão Dizem, pela frente, dizem vai que ter. cada ano de cachorro são 7 anos nossos, né? Ela já tá com Aí já 21. tá com 21, tá atingindo maioridade, já pode até ser presa. Ganhou esse direito de ser presa. É um direito bom da porra. Ei, cara, me Mas conta como é que é estão as isso. coisas por aí na terrinha? Cara, aqui, depois do Réveillon, dia 10 de março, né, as coisas começaram a voltar a acontecer, Por que o porque Réveillon é 10 de março? é depois do Carnaval. Ah, tá certo. Faz É, sentido, faz aí, sentido. No Brasil tem essas coisas, né? aí o resto de março foi a ressaca restante do Carnaval. Em abril o ano começou, e assim a gente está trabalhando um bocado, né? Cara, eu quero saber, antes da gente entrar no nosso assunto principal, que a gente nunca conversa só sobre o assunto, eu quero saber se nós vamos nos encontrar em Gramado no final do ano. Tá tudo certo. Eu só quero rever com vocês as datas, mas com certeza eu vou estar lá. Isso aí não tem como escapar, não, irmão. Só se você depois disser que não vai. Porque assim, em Gramado vamos estar no fim do ano. É dezembro ou não, novembro? Cara, é finalzinho de novembro, começo de dezembro. Pronto, é isso aí. Vamos estar lá sim, isso aí, mas não tem nem como escapar, meu irmão. Primeiro que eu tô doido para voltar lá faz um tempo. Você vai ser, Segundo que é só você vai ser nosso oportunidade. guia lá. Eu? Porra, os meninos de lá que conseguiam da gente, tá doido? O Marcelo e o William. Lá para eles é o quintal dos caras, né? Aqui pra gente, outra, é tipo uma viagem muito bacana, É, né? Para os caras lá é tipo assim, não, bora ali, ali, pertinho de é casa. verdade, é verdade. Para eles é de boa. Tá garantido, cara. Não tenha dúvida, estarei lá com vocês, Massa. sem dúvida alguma. Vou colocar as datas no grupo de novo. Cara, Pronto. inteligência artificial. Eu vi uma frase que eu achei massa. Era assim: eu não tenho medo do avanço da inteligência artificial. O que eu tenho medo é do avanço da burrice natural.
Eu adoro essa frase. Eu acho que é genial, cara, isso, porque a gente, hoje a gente está vivendo, e assim, a gente está vivendo uma revolução, sem sombra de dúvidas, né? Embora essa história de inteligência artificial seja uma coisa que não seja nova, ela é nova no formato que ela está agora, né? O conceito de inteligência artificial e as coisas que já vinham sendo feitas já existia, né? Eu escutava muito falar, que eu sou fã da Apple e sempre tem os eventos da Apple que eu assistia, eles falavam em machine learning, né? Que era inteligência artificial, só que eles não diziam que era inteligência artificial. Mas da forma como a gente está vendo, invadindo a vida das pessoas assim, é uma coisa que a gente é totalmente sem precedentes, né? Era uma coisa reservada. Eu acho que é muito parecido, Adolfo, com a revolução da internet, que saiu daquela base militar inicial, né? E atingiu o grande público aí no finalzinho da década de 80, começo da década de 90. Eu acho que a gente está passando por um processo muito parecido. E eu acho que é legal por um lado, entendeu? É assim, tudo que acontece com a humanidade acaba sendo legal por um lado e acaba sendo triste por outro, porque a gente sempre tem diversos usos, né? Então eu queria trazer essa história da inteligência artificial para a gente bater um papo aqui, para a gente conversar sobre ética, sobre filosofia, eu acho que é interessante, né? Mas assim, o que é essa história Nós de temos a inteligência artificial habilidade já é de a primeira fazer. coisa, né? Como Perdão, é? desculpa. Desculpa, eu não Acho escutei. que a primeira coisa para gente discutir é, embora nem eu nem você sejamos experts nesse assunto, a gente é só nerd, a gente gosta de conversar sobre essas coisas. É o que é inteligência artificial? Será que ela é inteligente? Ó, antes de tudo, vou dizer um negócio. Você falou que as coisas acontecem com a gente, elas têm lado bom e ruim, né? Praticamente. É que nós temos essa habilidade humana de fazer merda, né? A gente tem essa habilidade de pegar as É coisas e verdade. usar tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa habilidade é muito humana. É, A gente nunca deixa de exercer isso. Isso é incrível, né? Mas, cara, você falou muito bem, isso não é novidade. É novidade a maneira como a gente tem acesso agora. sim, Tanto que você vê que toda hora sai alguma novidade muito rápido sobre a evolução desses modelos, né? Mas a evolução desses modelos já começou há muito tempo atrás. sim. Eu tive contato com um grande amigo meu, engenheiro da área de engenharia elétrica, que já estava envolvido nisso no tempo que estava na faculdade. Estou falando de quase 30 anos atrás, né? Eles já estavam instruindo o modelo para análise de diagnósticos de tuberculose. O modelo já avaliava imagens e avaliava os resultados de anamnese. Uhum, Estou falando de quase 30 anos atrás. Então, sim, assim, claro, de lá para cá a evolução foi absurda, inclusive dos equipamentos. sim, Um claro. computador que você tem em casa hoje e o celular que você tem hoje na tua mão, 30 anos atrás isso nem existia, né? E Então a, tem e essa questão. a velocidade de comunicação com a internet possibilitou que a gente tivesse praticamente em tempo real, né, uma conversa com uma, entre aspas, entidade que está hospedada num servidor longe, né? Então eu acho que isso é uma implicação muito grande também, porque se você pegar o chat GPT, né, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, se você pegar o chat GPT, que hoje é o modelo mais usado e é quem, pelo menos do ponto de vista público, foi quem deu o start, né? Se você pegar o chat GPT hoje, cara, você conversa com o chat GPT ou com a chat GPT, você escolhe a voz, né? A minha eu perguntei como é que ele gostaria, ela gostaria de ser chamada, ela disse que gostaria de ser chamada de Anima, Olha, é o nome dela. sério? Sério? Tá. É sério. Aí, cara, o que é que você tem? Você tem uma agilidade de comunicação que é um negócio fantástico. Parece eu conversando com você pelo WhatsApp, entendeu? Você conversa por voz, tá? Então essa velocidade além do equipamento, além da velocidade da internet, os modelos evoluíram muito, né? Então, Altran, a parte de conversar com voz é sacanagem, cara. É Que parece impressionante. que você está falando com a pessoa, é É impressionante. impressionante. Olha, e eu acho que todo mundo precisa experimentar isso. Sim. Experimentar para não ser um completo tonho, um completo desconhecedor de Aham. tudo, porque isso não vai andar para trás mais. Hum. Não vai andar para trás, de jeito Não nenhum. tem como, né? Né? Não tem como, Não não tem tem como como. andar para trás. Não tem-
E ainda bem que não tem, porque toda evolução causa essas estranhezas e esses momentos de muita crítica e o pessoal fica com medo da mudança. Isso sempre aconteceu. Certo. A história da humanidade teve isso o tempo inteiro, né? Não precisa nem a gente voltar para a Revolução Industrial e os teares mecânicos. Hum, A gente sabe que isso sempre foi assim. Mas o que eu dizia era o seguinte: a evolução desses modelos era rápida, porque ela já está acontecendo há muito tempo. sim. Então, entrou o modelo agora, versão tal. Esse conversa melhor, esse responde melhor, esse faz imagens melhor. Porque tudo isso está desenvolvendo há muito tempo e tudo que a gente faz agora, que está usando, à medida que a gente usa, o modelo aprende mais. E aí ele desenvolve mais e começa a responder melhor. Eu tenho usado bastante e pego vários problemas e falhas ainda que eu Sim. sei que vão ser corrigidos, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhando com o ChatGPT, eu entrei nele com uma planta de um apartamento e pedi para ele projetar em 3D um Hum, cômodo. hum, Cara, para ele fazer certo, deu um trabalho absurdo, sim. né? E eu entendo que isso vai ser corrigido com o tempo, mas só o pessoal entender o seguinte, que é para responder a sua pergunta. Pessoal, não existe inteligência artificial, não. Isso é uma forma de falar. Isso são sistemas com, a gente chama de indentações e loops de condicionais. Então, o sistema ele é assim: se isso, então aquilo; se aquilo, então aquilo outro. Só Milhares que, e milhares de sis e então, if then, né? Milhares e exato, milhares. E e ele uma faz uma, informação e ele faz uma estándar. estatística, acho que chama estatística multivariada, né? Ele faz uma Exatamente. estatística multivariada e ele chega numa. É um negócio assim tão surreal, e isso é interessante você comentar, porque tem a ver exatamente com a velocidade de processamento. É um negócio tão surreal, porque são milhares e milhares de informações, né? Bilhões de bytes, né? São terabytes e terabytes de informação que ele consegue analisar estatisticamente e chegar num ponto onde ele diz: essa é a melhor resposta para essa pergunta, e plum, e joga, né? Exato. E Exato. aí E, isso numa interface que eu pergunto por voz e ela me responde por voz, fica tão bonitinho e tão assim atraente e simples que a pessoa fica achando que é uma coisa surreal, é uma coisa, né? é porque acaba sendo, né, É, Altran? cara. Acaba sendo, né? Mas é isso, como você falou, aí ele te dá a melhor resposta. E se aquela resposta não atender perfeitamente, ele vai aprender que ela não atendeu perfeitamente, em outra situação similar já vai responder um pouquinho diferente. É. E é por isso que o seu modelo vai se adaptando a você, o meu modelo vai se adaptando a mim. Sim. Eu vou fazer o mesmo teste, eu vou chegar para o meu perguntar que nome ele queria ser chamado, que provavelmente o meu Eu vou te dar a modelo sequência de prompts que eu usei para tu tá usar a para mesma. usar igual, Isso. porque provavelmente ela vai me dar um nome Sim. diferente. Não, o nome da minha esposa é Lumen. Você vê que as conversas que eles têm vão gerando um outro caminho. E isso é interessante. Isso é interessante o pessoal entender duas coisas. Primeiro, não é inteligência, tá? No ponto de vista do que a gente conhece como inteligência Uhum. natural, mas ao mesmo tempo eu vou e volto. Até que ponto nós somos muito diferentes disso? Sim, sim. Porque o nosso cérebro trabalha por mecanismos diferentes da mesma maneira. É tudo, é tudo teste e contraste. Se você não tiver contraste entre os conceitos, você não entende. Nossos sentidos são assim, tudo é Sim. assim. Então, eu, eu tenho brincado até com os sobrinhos, mas quando a gente conversa sobre isso, que eu falo, será que a gente não é a mesma coisa, só que de forma natural? Aí vem as discussões sobre alma, espírito e tudo mais, que já entra no outro Uhum. patamar. Mas eu falo, o equipamento, Sim. né? Será que não é a mesma coisa, só que mais avançado, né? Isso é bem assustador. É, e assim, talvez mais avançado porque a gente está mais tempo fazendo, né? Pegando aí o gancho que você jogou, né? O gancho de que a gente tá, a revolução que a gente está vendo hoje é porque tem um tempo já que essa revolução está acontecendo nos bastidores, a gente não fazia a mínima ideia de que isso estava acontecendo, né?
E tanto é que, por exemplo, só um adendo importante. A gente vem vendo hoje essa revolução e empresas que não apostaram nessa revolução estão comendo poeira, né? Então, por exemplo, nesse quesito, né, embora você tenha excelentes equipamentos, hardware e excelente software também, nesse quesito a Apple está comendo uma poeira grande com o pessoal está deixando de ela chamou de Apple Intelligence, o pessoal está chamando de Apple Incompetence, né? Porque ela não faz nada, tá entendendo? É uma inteligência completamente burra, então não é uma inteligência, é uma burrice Aí eles artificial. chegaram semana passada e compraram a OpenAI. Entre aspas, né? Eles não É. compraram, foi uma pegadinha de 1º de abril. Ah, pô, você Eu sabe, sei, sabe. pô, eu acompanho Cara, quando eu li aquilo, eu entrei em terror. Aí depois eu vi, ai, 1º de abril, graças a Deus. eu acompanho o Mac Magazine, né? Que eu inclusive ajudo eles de vez em quando, tem até alguns textos escritos lá, muito tempo atrás. Eu acompanho eles já faz um bom tempo, porque foi quem me ajudou na transição do Windows para o Mac, né? Em 2007, há muito tempo atrás. E aí eles sempre fazem essa brincadeira de 1º de abril, mas é engraçado porque pegou muita gente, cara, essa história. E é interessante porque eles colocam um No bocado dia de referência, eles me criam. pegou também, viu, outra? No dia eu tomei um susto É, danado. eles pegaram muita gente. É engraçado, por exemplo, no dia anterior, a OpenAI tinha captado, se eu não me engano, 40 bilhões de dólares de investimento. E eles colocaram no texto que ela foi vendida por 40 bilhões e um. Fica só a diferença, assim. Tá entendendo? Então é muito Foi bom. logo depois do MSG novo, né? É, Foi logo é. depois do MSG novo, que funciona bem pra caramba. Eu tô super entusiasmado, usando demais para montar slide de aula, ajuda bastante ao trampo, porque Hum, essas imagens que a gente faz, que saíam com o texto todo errado, sim. às vezes eu tinha que levar para outro editor só para fazer o texto, e nunca ficava bom. Esse agora faz o texto certinho. E também não está mais errando o desenho das mãos. Então isso está Hum. sendo sensacional. Você vê que é Essa, fe- essa evolução mesmo, ferramenta, né? essa ferramenta qual é? É o gerador de imagem do próprio ChatGPT. Ah, sim, sim, eu tenho observado que ele deu uma melhorada significativa. É Significativa. absurda, cara, absurda. Olha, eu estou impressionado demais. E assim, eu gosto desses negócios, Altran, porque eu sempre gostei de informática, né? Uhum. É uma área que Faz, eu sempre faz. gostei. Eu Quem aprendi. gosta, quem gosta de biologia, de fisiologia, gosta de informática, não tem como. Você Pois pode é, não se gosta dedicar de para trabalhar código, com, mas que gosta, gosta, não tem como não gosta gostar. de código, É, né? Essa ideia do exato, código exato. e do resultado. Então eu cheguei a aprender, claro, assim, de forma informal, programar algumas coisas, e tal. Eu brincava com isso tudo. E Uhum. eu gosto de ver a evolução disso. Além de usar para o trabalho, também uso para me divertir, dou risada, brinco e brincar. Essa história agora mesmo que a gente estava falando, todo mundo como se fosse estúdio Ghibli. Ah, pai, mas fiz minha filha, eu sobrinho, minha mãe, todo mundo. A gente vai e brinca com esse treco. Sim. Mas o interessante é perceber o desenvolvimento das ferramentas, como a gente pode usar elas de forma prática para o nosso dia a dia. Você vê, os temas que a gente conversa, os temas que a gente trabalha, são temas que têm um grau de polêmica um pouco maior. Certo. Quando você chega para conversar com o modelo sobre eles, em geral, num primeiro momento, eles têm respostas que não são muito compatíveis com o que a gente trabalha. Uhum. Porque ele vai pelo politicamente correto, pelas diretrizes, né? Ele pega esses Exato. bancos mais comuns, vamos dizer assim. Mas na hora que você começa a instruir o modelo e levar os questionamentos, os mesmos questionamentos que a gente se faz, é interessante observar que ele chega às mesmas conclusões que a gente chega. E eu não estou falando de chegar para o modelo e dizer, ó, responda de tal maneira, não. Eu estou falando de questionar o modelo. E eu tenho ficado impressionado com isso. E eu acho que tem gente até podia fazer um exercício sobre isso depois. Quando acabar aqui, eu vou falar contigo rapidinho. Que é o seguinte, Altran. Se eu chego para um modelo e pergunto como é uma alimentação humana saudável, ele me dá aquela mesma resposta porcaria de prato colorido, cheio de vegetais. Uhum. Aí eu questiono ele, mas vem cá, e sobre os trabalhos de fulano de tal, Beltrano de tal, sobre o trabalho tal, eu entro com um artigo de um grau de pressão grande.
Cara, ele começa a questionar, ele começa a mudar de ideia e a É, conversa muda, sabe? verdade. E por que que eu acho isso interessante? Porque a gente está falando como se a gente estivesse falando, entre aspas, com uma pessoa, e sob a luz de uma lógica pura, o que a gente traz não tem muito como ser questionado. É. Isso é interessante, que valida, de certa maneira, à luz da matemática, o que a gente traz para conversar, sabe? E eu achei legal isso. Porque se mesmo Eu só depois fico de me eu pensando, questionar me ele não perguntando, viesse. desculpa, Fala, fala. eu só fico me perguntando, será que, vou pegar o outro lado da moeda, tá? Uma pessoa que, uma pessoa que seja, por exemplo, vegana, né? Fazendo esses mesmos questionamentos e citando outros trabalhos, será que em algum momento o ChatGPT vai discordar? Não sei. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Mas eu não acho impossível. Que eu não sei se ele está trabalhado para agradar Uhum, você, entende? uhum, Não sei se ele está direcionado para ser prazeroso a conversa contigo, uhum. né? Ou não, não sei, né? É que eu gostei das interpretações lógicas. Sim. Então, isso eu achei interessante, porque tudo que a gente conversa sobre, por exemplo, toda essa parte de nutrição ancestral que você traz, isso tudo tem muita lógica, sabe? Não é uma discussão perdida no espaço. A gente não está falando de coisas que a gente tirou da cartola, entende? Sim. Para não usar outra palavra pior. Então, assim, são coisas que a gente realmente tem uma lógica, É. né? Então, eu gosto disso, Altran, porque a gente vem de um tempo de muitos raciocínios analógicos tirados de outros conceitos assim meio perdidos, né? O tempo daquela ciência mais pura, que eu diria que foi o início do século XX, aquele tempo, infelizmente, ele passou. E a gente entrou num tempo de muita mídia e interesses, né? E de muito sofisma. Muito sofismo. Hoje em dia, é o que a gente mais vê, é você pegar um conceito real, verdadeiro, mas torturar ele um pouquinho o suficiente para ele poder passar a dizer o que você gostaria que ele dissesse. Sim. E, e isso atrapalha o trabalho de todos nós, isso atrapalha a saúde de todos nós, né? É como você vir com aqueles conceitos cretinos de dizer assim: não, esse remédio não serve para isso, porque ele é um remédio de verme. Aí, isso me irritou durante 5 anos. Então, assim, porque a base conceitual está errada, a interpretação fica toda errada, porque, na verdade, se acostumou a essa coisa de torcer os conceitos para dar a ideia que eu quero. Isso tem muito a ver É com encaixar, é marketing. aquele joguinho de encaixar as pecinhas que as crianças, né? Você fica O tentando pegar o quadrado no quadradinho e buraquinho encaixar redondo ou no círculo, vice-versa. né? Não, não É. consegue. Aí Pois é, você, mas sabe? tem que É, forçar. aí o bicho entra. Ou Pronto. quebra a peça ou quebra o brinquedo, Exato. né? Mas vai entrar esmagado ali. Então, como a gente habituou muito com isso, isso virou uma coisa comum, atrapalha o trabalho. Então, quando a gente consegue trazer a lógica, de alguma maneira, e que seja o computador ajudando, não tenho nada contra, bicho. Quem ajudar nessa hora é bem-vindo. Sem dúvida. Eu acho que valida o que a gente está discutindo, né? Entende o que eu quero dizer? Valida o que a gente está discutindo. Porque ele não tem emoção, né? Exato. Exato. Ele não tem emoção. Ele não vai tomar partido de nenhum lado, entendeu? Ele vai simplesmente usar a lógica baseado nas informações que a gente der, né? Ele E, não vai ficar e, com raivinha, né? Porque você falou do alimento e- XYZ, exato, exato. que era ração de cavalo. É, essa questão é XYZAVE, né? Eu acho interessante, você tocou num ponto que eu acho bem curioso, que é esse aprendizado, né, que esses LLMs conseguem, é uma coisa, eu fico me perguntando, sabe, Adolfo, qual é o limite disso? Porque, veja bem, mesmo que a gente pegue um modelo natural que evoluiu ao longo de, sei lá, 4 bilhões de anos, né? Porque se a gente pensar 4 bilhões ou talvez até mais, né? Tem um livro que eu gosto muito,
que chama The Romance of Reality, é o romance da realidade. Muito bom esse livro. E ele é um neurocientista que pega aí e fala, a ideia dele é que o universo todo é uma entidade computacional, né? E que nada mais é do que aprendizado, tentativa e erro e aprendizado. Se você parar para pensar, do ponto de vista evolutivo, é isso que nós somos. Nós somos resultado de alguns milhares de anos, alguns milhões de anos, ou talvez bilhões, de erro, tentativa, erro e aprendizado. Porque eu hoje estou vivo, respiro oxigênio, exalo gás carbônico, porque no passado houve tentativa de fazer o contrário, houve tentativa de respirar enxofre, um bocado de outras coisas, não deu certo. E o que deu certo é o que está aqui hoje. Então eu sou uma entidade informacional pura, sem, sabe? E aí qual é a tese dele? A tese é de que o universo como um todo é um jogo de tentativa e erro que vai evoluindo. E se ele vai evoluindo, ele vai aprendendo. E se ele vai aprendendo, ele vai acumulando informação, né? Então, Exatamente. é muito show isso aí. Ele sugere que, do ponto de vista de tempo, mesmo que a espécie humana deixe de existir, essa informação nunca vai se acabar. Porque a gente está conseguindo, com a tecnologia, transferir boa parte dessa informação para coisas que não são destruídas com o tempo. Né? Que, por exemplo, se tiver uma hecatombe qualquer, os computadores vão, de repente, continuar a existir. Talvez esses modelos possam continuar a evoluir de alguma forma. Né? Bom, a minha questão é, putz, mas isso tem um espaço físico, né? Porque veja só, essa estrutura que a gente estava conversando aqui, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso modelo informacional orgânico, evoluiu ao longo desses bilhões de anos, mas existe um, um limite físico para o aprendizado. Eu não consigo lembrar de absolutamente tudo que eu vivi na minha vida dos meus 50 anos de idade. Não dá para lembrar. Tá entendendo? Às vezes eu não consigo lembrar de uma coisa que eu vi ontem. Mas, em compensação, eu consigo lembrar de uma coisa que eu vi quando eu tinha 3 anos de idade. Aí você fica, porra, por que eu não lembro da de ontem e lembro da de 3 anos? Não sei. Certo? A impressão que foi feita de forma diferente. Mas mesmo essa estrutura que evoluiu ao longo de bilhões de anos, ela tem um limite físico. Até que ponto a gente vai? Porque assim, porra, esses computadores vão. Eu lembro claramente que a gente saiu de um disquete, que era um negócio assim, que não cabia nada. Cara, eu lembro do meu primeiro computador. Meu primeiro computador era de uma marca chamada Prológica, na época que tinha embargo aqui no Brasil, aquela lei para Reserva de mercado. reserva de mercado, isso, para fazer fomento de tecnologia. Foi a época tinha a Prológica, que produziu o CP400, CP500. O meu primeiro computador foi um CP400, né? Aí tinha os TK, não lembro qual era a marca do TK. Tinha o Hotbit, que era da Sharp. Tinha o MSX da Gradiente, era daquela época. Foi naquela época que eu aprendi a programar em Basic. Eu também aprendi no MSX. Pronto, eu aprendi no No Expert. CP400. Pronto, MSX Expert, exatamente. Aí, assim, de lá pra cá, porra, meu primeiro computador tinha 16 KB de memória RAM. Que, Era que é 16 KB hoje? 16 KB nada. hoje é nada. Nada. É absolutamente nada. Eu tô olhando pro meu monitor aqui e eu tô tentando ver o que são. Eu acho que 16 KB é um pixel de uma letra do Word. É 16 KB. Então, quer dizer, eu estou falando aqui de 1985 para cá, né? A gente teve uma evolução monstruosa. Mas a gente sabe também que essa evolução ela não é sempre uma linha reta subindo, né? Ela acaba chegando num ponto que ela dá uma diminuída na evolução. Então, até que ponto a gente vai? Porque a gente tem um espaço que, não sei, sabe? Cara, você tocou num ponto que é muito atual, mas só antes de responder a tua pergunta, eu vou falar um negócio. Você é uma entidade e você é uma resultante, então você também é uma resposta. Uhum, Entende? Então nós somos, além de tudo, respostas. E isso é interessante porque você pensa assim, você chega ali para a inteligência artificial, faz uma pergunta, o que ela te traz, sob um certo aspecto,
Nós somos isso. Como você bem colocou, foi tentativa e erro, muitos ficaram no caminho, e a resposta, até agora, somos nós, Isso. né? Podia ter respostinha melhor, né? Mas assim, quebrou o galho, Vem quebrando o galho, né? vem quebrando o galho. Aí quando você fala essa questão que envolve espaço, ou espaço informacional, ou armazenamento, e espaço processamento também, tem alguns pontos atuais bem interessantes. A gente está chegando no limite da Pois miniaturização, né? é. Então, A gente nós já tem processador hoje processadores feito com 2 nanômetros. chegamos praticamente no Ah, não limite tem. já, né? Como é que Da reduz? lei Não de dá. Murphy original. Não tem como reduzir mais do que isso usando a tecnologia que a gente tem hoje. Então, vamos chegar no limite de processamento aí em algum momento, que já é o primeiro limite para o que você está perguntando. E a questão do espaço, espaço físico, até para guardar as coisas, mesmo problema. E aí chega agora os sabidões e me fazem aquele processador quântico, que em teoria, o Majorana 1, né? Que em teoria tem capacidade de processamento maior do que todos os computadores da Terra somados. É. Ou seja, mudou a tecnologia, né? Vai trabalhar com qubit, né? Que é o nome do negócio, e isso de repente vai ser uma revolução nova que muda toda a forma como a gente enxerga essa Sim. questão. É, é aquele negócio, sabe, Walter? O ser humano, ele é um bichinho interessante. Ele tem a capacidade de transformar as coisas, aquilo que eu sempre falei, já falei isso com você mais de uma vez. Me admiro dessa nossa capacidade de transformar as coisas, tanto para o bem quanto para o mal, Sim. né? Sim. E a gente vai chegar em alguma solução e vai achar alguma mudança e dar mais algum passo adiante? Acredito que sim, né? E qual é o fim disso? Altran, não consigo nem imaginar. Que, cara, É, eu totalmente, não é totalmente imaginaria, inimaginável. totalmente inimaginável, eu não imaginaria esse salto do processador quântico. Eu não imaginaria de jeito nenhum. Por mais que teoricamente a gente falasse sobre isso antigamente, para mim era coisa de história em quadrinho, ficção científica. É, o processador Quando os caras ficam quântico, a dizendo, princípio, ele vai. A princípio, não. Quando ele tiver solidificado, vamos dizer assim, né? Tiver, tiver assim, ao alcance dos meros mortais, porque por enquanto não tem essa perspectiva, né? Quer dizer, por enquanto não tem, não é assim. Você vai ter, por exemplo, a possibilidade de rodar experimentos num processador desse, cara. Você vai ter Jornada nas Estrelas, entendeu? Você vai ter aquele cara sentando, aquele cara que está sentindo algo ou que está querendo só fazer um check-up e ele senta debaixo de uma máquina que analisa todas as partículas do teu corpo e tem poder de processamento para dizer o que é que você tem e corrigir, né? mas É um que negócio dessa interessante. possibilidade, né? Porque se a gente pensar que a gente está falando sobre capacidade de processamento de condicionais em cadeia, se eu aumento absurdamente a capacidade de processamento, de forma quase inimaginável, eu resolvo o problema dos erros. Exato. E isso é sensacional. Então, eu vou dizer o que para você? Eu acho lindo, acho sensacional. E digo aqui, viu, Altran, tem uma série no Netflix que é uma animação, tá? Hum, Uma animação chamada Panteon. Panteão. Panteon. Você olha ali, toda hora na Netflix ela aparecia na minha frente, eu não dava a menor atenção. Aí um dia eu e minha filha resolvemos assistir. Irmão, eu recomendo, qualquer um que se interessa por esse tema de tecnologia, evolução de inteligência artificial e tudo mais, assista esse Pantheon. Entenda, é desenho animado, mas não é para criança, não. Porra, Tá? 8,5 no IMDb. É, não estou dando indicação fraca, não, negão. O É, negócio é sério. é, realmente. Pantheon. Essa me ganhou, hein? Você vai achar interessante, porque reparem, é desenho animado, mas não é para criança. Não é mesmo, tá? Tem até um grau de grafismo muito grande. Então, a história, ela é muito atual, passa muito sobre esses temas que a gente está conversando e traz aspectos que eu não vou falar não para não dar spoiler. Quem quiser, assista, vale a pena. Mas fala sobre esses temas, certo? Uhum. E leva a um desfecho que
vale a pena. Quem gosta desses temas de verdade, vale a pena você Eu assistir. Eu vou sei que você assistir. vai achar interessante, né? Embora eu já tenha ficado triste porque foi cancelada após a primeira temporada, né? Então já tô triste. Não, Eu tem fico meio, duas. eu fico Tem duas meio órfão. Tem duas temporadas. Não, tem temporadas, duas né? temporadas. Eu Tem fico duas meio temporadas órfão e quando uma série acaba, sabe? Eu me sinto super órfão. Eu tô órfão não de fale Ruptura, não. Severance, da Apple TV, que é uma série, cara, é uma série do caralho mesmo. Eu tô super órfão porque acabou a segunda temporada agora. Mas assim, vai ter a terceira? Vai ter terceira. Eu Ah, sou então tá órfão por tudo bem, tempo daqui a pouco limitado. chega. Eu tô órfão de 1899, que teve a primeira e cancelou. Aí eu fico órfão mesmo. Essa Mas sacanagem. isso aí, Altran, Muito interessante. quando você assistir, você vai ver. Claro, é um desenho, claro, tem algumas coisas assim que é para a história andar, né? Sim, sim, Normal. claro. Mas, assim, os conceitos eles estão aí. Conceito de inteligência artificial, conceito do que é ser humano, né? Que é um negócio que aí envereda por outros trecos. É. E é interessante você colocar isso, cara, porque a gente tem uma base no nosso raciocínio, uma base na atual conjuntura, né? Porque o nosso movimento é um movimento pendular. Eu falo isso sempre que a gente toca nesse assunto. A gente saiu de uma era aonde a gente tinha 100% de misticismo, de coisas místicas e esotéricas com X e aquela coisa toda. E porque existe esotérico com X e esotérico com S, né? Só para o pessoal entender que eu não tô viajando. E aí agora a gente está numa época onde a nova religião é a ciência, né? A gente saiu de uma época onde a religião e o contato com Deus ou com entidades sobrenaturais era a norma e a ciência era o outcast, né? Era o outlier. Tava lá, não sei aonde, era execrada porque eram pessoas que pensavam diferente demais. Aí agora a gente está indo para o outro pêndulo, para o outro lado do pêndulo, né? Tá indo não, estamos lá, né? A ciência é a nova religião, né? Então tudo eu quero que tenha um ensaio clínico randomizado, eu quero que a ciência prove, eu quero isso. Nós seres humanos temos essa capacidade de não conseguir encontrar o pêndulo sempre oscila muito, ele nunca fica oscilando pouco. E aí, o ponto que eu quero chegar é que eu já esqueci totalmente o que é que eu ia falar, entendeu? Mas eu vou lembrar. Você falou, a gente Ah, viu uma lembrei. pendular. O ponto que eu quero chegar é que talvez, como seres humanos, a gente entre aí num ponto, e aí pegando o gancho da nossa última live nerd, que foi o Jung, né? É, de onde é que a gente faz o download de tudo isso? Tá entendendo? Porque o Jung tem um conceito do inconsciente coletivo, cara, que assim, é um conceito muito avançado para a época dele, e é um conceito que faz todo sentido quando a gente começa a verificar é, é, certos padrões de conduta, certos padrões de história, por exemplo, que você fica, porra, como é que pode essa história ter 5.000 anos em dois lugares diferentes que não se comunicavam? Porque assim, 1.000 anos atrás você não tinha internet. Tem, a única explicação é que você tem uma origem comum e fizeram o download e a interpretação veio de forma diferente. Aí por que eu estou tocando nesse ponto? Porque eu olho para uma série como essa e outras séries, como por exemplo Ruptura, e eu fico, caralho, bicho, será que esse cara, quando criou isso, ele estava pensando nessas questões? Ou ele estava simplesmente, a coisa estava fluindo e ele funcionou como um canal para botar isso no papel e de repente sair uma série? Tá entendendo? É um, é um, é um ponto interessante. É um ponto interessante que tem uma coincidência engraçada. Tem um amigo meu chamado André, que ele é um psicólogo e é um dos caras mais inteligentes também que eu conheço. E esse André estava conversando comigo sobre alguns aspectos que envolvem entrelaçamento quântico e como isso pode ser a base do que o pessoal chama de informação biofísica, né? Que é uma área da área de saúde que é muito desenvolvida na Alemanha, que trabalha com impressão informacional das coisas, onde você tem
tem a possibilidade de fazer impressão informacional, por exemplo, de um medicamento em cristalzinhos daqueles de homeopatia, Hum, e quando você dá aquilo, você tem um efeito, um percentual do efeito do medicamento, como se você estivesse dando medicamento de verdade. interessante. E isso com teste placebo controlado, mostrando que não foi por indução. Isso Interessante. é interessante porque mostra para a gente que talvez algumas coisas que a gente até já considerou no passado meio viagem, elas não sejam. E traz para essa possibilidade da informação ser tratada de uma forma diferente. Porque se eu consigo gerar uma impressão na matéria sutil baseado no pensamento, eu começo a talvez achar o caminho que resolve essa questão. Uhum, E aí eu vou para um conceito que, como você diz, né, Jung com o inconsciente coletivo, aquilo era um conceito desafiador para a época, mas você tem que lembrar que o mestre estudou muita coisa oriental. Eu sim. tenho Muita coisa certeza oriental, que muita ele leu coisa sobre antiga, muitas registros acásticos. civilizações antigas, né? E eu tenho certeza que ele leu sobre os registros acásticos, né? Uhum, E isso é uma coisa que, se a gente trouxer para esse tipo de interpretação, talvez ele esteja começando a chegar perto de uma explicação de algo que era metafísico, vai deixar de ser metafísico, vai passar a ser físico, sim. Vai passar a fazer parte da própria natureza, né? a própria natureza. Então, eu acho Vai passar interessante porque é uma a coisa, fazer outra, parte, você sabe? não. A gente vai perceber que faz parte, É na isso, realidade. para Isso, nós, para perdão, nós, vai porque já, passar a fazer já parte para fazia nós, parte, né? para o nosso entendimento, né? Uhum, Porque isso passa por uma coisa que a gente conversa de vez em quando, que é aquela ideia de estar ou não ridicularizando as ideias dos outros. Eu sempre falo do quanto isso é perigoso, porque você nunca sabe quando a mesa vira. E você nunca sabe quando você pode descobrir que você estava errado. Então, é por isso que eu falo aquilo, né, Altana? Eu tomo cuidado com o negócio de fazer post de gozação com a cara do outro, post de gozação com a ideia do outro. Pessoal, ideias, eu diria assim, viu, Altana? Ideias são coisas tão nobres que elas precisam ser respeitadas por padrão. sim, Não quer dizer que você vai concordar. Pode concordar ou não. Mas se você percebe que há uma ideia de fato, ou seja, aquela pessoa chegou àquela conclusão, ela refletiu, raciocinou e chegou ali, isso tem que ser respeitado por padrão. Porque você nunca sabe quando você vai ficando menos burro com o tempo, de repente chegar na mesma conclusão que ela, sim. não é? Ou de repente voltar para ideias antigas que nunca deveriam ter sido abandonadas, como é o que a gente faz com relação à alimentação. Sim, sim. Né? E, Então, eu acho que isso aproxima a gente de uma harmonia maior. claro, claro. E se a gente pegar essa ideia que você está comentando agora, né, de impressão informacional, e a gente pegar a ideia desse livro que eu te falei, do Romance of Reality, e a ideia do inconsciente coletivo, elas acabam tendo uma interseção, elas acabam se cruzando, porque se eu tenho um universo que tem, vou usar os números que o pessoal acha que tem, né? 13 bilhões de anos desde o Big Bang, essa coisa toda. E ele vem evoluindo ao longo desse tempo, e é lógico, tentativa e erro, para que ele chegue no momento em que ele está agora. Então, nós temos aí um, um, um universo informacional, né? Então, essa informação, porque quando a gente fala em informação, Adolfo, as pessoas acham que é notícia de jornal, que, sabe? Elas não conseguem pegar essa informação, não conseguem pegar o conceito de informação. O conceito de informação, ele tem muito a ver com o que a gente estava conversando de inteligência artificial, de bits, bytes e essa coisa toda. O que nós temos no nosso cérebro, que eu gero uma imagem e eu desenho, no meu cérebro não tem essa imagem. Não tem uma gaveta com a imagem guardada. O que tem são bits de informação, né? São pedacinhos de informação que eu consigo cruzar, que é a mesma coisa que a inteligência artificial faz, talvez não da mesma forma, mas ela faz a mesma coisa, né? A maneira como eu faço é com canais de só de potássio, com canais voltagem independentes e membranas e essa coisa toda. A maneira que o chat GPT faz é diferente, mas a ideia é a mesma.
Então as pessoas elas não conseguem trazer essa representação visual da informação, como uma palavra, um desenho, para os seus constituintes básicos. Então, por isso é difícil a pessoa entender que o universo é uma entidade informacional, né? Ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de terabytes de informação ao longo desse tempo que foi sendo aprendido. Eu sou uma entidade, eu sou um disquete. Se a gente pensar dessa forma, eu sou um disquete, né? Com informações que foram acumuladas ao longo desse tempo todo. Então, o que é que acontece? Por ter essas informações e por gerar essas informações e pegando todos esses conceitos que a gente está falando, né? Eu faço parte desse universo. Na hora que eu faço parte desse universo, acaba que tem um intercâmbio. E se tem um intercâmbio, tem informação entrando e informação saindo, né? E se tem informação entrando e informação saindo, significa que essa interação está gerando mais informação, mais respostas. Tá entendendo? Então, assim, você começa a pensar dessa maneira, né? É muito doido, né? Essa é a live do enlouquecimento coletivo, pessoal. Que você que está assistindo essa live hoje, sua mente não ficará mais normal. Você terá problemas existenciais em breve, certo? Porque a outra você foi descrevendo assim, que a gente funciona assim, talvez o chat GPT faça igual, mas de uma forma diferente, deu para notar o medo nos seus olhos assim. Mas é, O que né? Como você costuma falar, é, né? O que é. Cara, tu sabe, eu fico pensando assim, a gente vive hoje uma, uma- a gente vive hoje um momento muito sui generis do ponto de vista tecnológico e de aprendizado, né? Coisas que a gente nunca deveria ter abandonado, que a gente abandonou e que hoje a gente está percebendo que deveria voltar, e coisas que estão sendo abraçadas e a gente não sabe as implicações disso no futuro, né? Então, por exemplo, veja essa situação. Há 15 anos atrás, colocar as crianças na frente de telas era algo que estava sendo colocado como uma excelente ferramenta de aprendizado, né? Quando a gente teve o lançamento do iPad, por exemplo, em 2010, né, exatamente 15 anos atrás, a gente teve diversos colégios no mundo colocando iPads em sala de aula. Hoje a gente tem as coisas sendo retiradas de sala de aula e voltando para os livros, né? Aí a gente chega nessa questão da inteligência artificial e nessa nossa interação com eles. Então, mais uma vez, a gente chega naquilo que você falou. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de fazer merda, né? Com coisas incríveis, a gente consegue fazer merda. Porque, veja bem, não é o iPad que é um problema. O iPad é uma ferramenta. Mas dentro do iPad você tem TikTok, Instagram, Facebook e todas essas merdas. E eu estou falando aqui praticamente cuspindo no prato que eu comi, né? Porque a gente está se falando através do Instagram. Se não fosse o Instagram, então tinha se conhecido. Mas aí, se o iPad é uma ferramenta, o Instagram também é uma ferramenta. Dentro de uma ferramenta. E essa ferramenta não está sendo bem utilizada. E aí, o que é que eu tenho hoje? Eu tenho crianças de 13, 14, 15 anos que não conseguem sair da frente da tela ou que estão sofrendo problemas por conta disso, né? Como a gente falou no começo, o processo de evolução orgânico é lento. É tentativa e erro ao longo de gerações. Mas o processo de evolução tecnológico, putz, é muito mais rápido, né? A tentativa e o erro é numa escala viral, vamos dizer é assim, né? verdade, é verdade. Que faz com que o avanço seja mais rápido. Mas, Exatamente. E a gente não acompanha. mas Altran, você tocou num assunto que eu acho muito interessante, porque eu vou te dar um exemplo particular. Quando a gente fala sobre a questão das telas e as crianças, e eu concordo com você 200%. O problema não é a ferramenta, o problema é a forma de usar. Quando a gente era criança, a tela problema era a televisão. Sim. A televisão ia fazer a gente ficar todo mundo burro, idiota e tal e coisa. Tá bom. Cara, tiveram duas coisas na minha vida que me aproximaram de ciência. Uma era uma enciclopédia visual que meus pais compraram lá para casa,
que eram uns livrinhos fininhos, mas tinha uns desenhos muito bonitos. Aí tinha os dinossauros, tinha coisas de geografia, tinha os foguetes e tal. E eu, desde criança, ficava folhando aquilo me fascinava. Mas a segunda coisa foi a TVE. Você entende? Foi a TVE. Por quê? Porque a gente tinha o quê? 3 ou 4 canais de TV Uhum. e as coisas só passavam no horário certo. E o único canal que passava outras coisas no horário que não tinha nada nos outros canais era a TVE. Você E eu acabou via vendo aqueles pronto. programas, né, eu via aqueles programas de animais, às vezes não estava nem traduzido para português, mas eu ficava vendo aquelas imagens, aquilo tudo excitou minha mente no nível que eu digo para você, o que me aproximou da ciência foi na infância ver essas imagens. Uhum. Ah, então isso foi um uso consciente da ferramenta que seus pais usaram, que meu pai não estava nem em casa, É, certo? a gente não tem padrão, né, cara? Não tem, porque da mesma forma Não, que você fica à frente da televisão teve essa grande reviravolta e isso possibilitou, influenciou sua vida por completo, tem uma outra pessoa que virou um pária que hoje está afundado no sofá de casa, gordo, obeso, com um PS5 na frente dele, que não faz nada da vida, meu pai nada a vida. né? Mas é que você tocou no ponto. Ah, o problema era a televisão? Não. É. Né? Então, eu quero muito que o pessoal olhe para isso, e bom a gente ter tocado nesse assunto, e pense na forma de modular os processos. Então, tudo que a gente precisa é ajustar no caminho correto. Porque pensa comigo, a ferramenta que é uma rede social, vamos usar a rede social mesmo, aqui o Instagram. Quantas pessoas, Altran, nós dois e nossos amigos e companheiros de trabalho aí, quantas pessoas a gente já ajudou? Porque todo dia você recebe uma mensagem eu também dizendo, poxa, obrigado, você me ajudou de tal maneira. Pessoa que a gente nem sabe, a gente nem estava tendo naquele momento, talvez, essa intenção, e ela viu uma coisa que a gente falou, uma ideia que a gente trouxe, né? E mudou a vida dela para melhor, trouxe benefício, né? Então eu gosto quando você fala que o problema não é a ferramenta, porque não é mesmo. Sim. O problema é a forma de usar. Então, se a gente estiver atento, tiver conversa, né, no caso, com as crianças, não vamos colocar eles como objeto do estudo agora, né, com as crianças, e der o norte, isso pode ser muito mais positivo do que negativo. Vai depender muito dessa interação direta, porque realmente, se largar na mão de qualquer jeito, vai só sair site com X e vai dar um problema danado. É, Então, isso aí não dá certo, não. Realmente precisa de algum grau de orientação. Agora, tendo isso, eu acho que dá para ser bom. é. Eu penso, sabe, Adolfo, que assim, a gente como humanidade, né? A gente como seres humanos, a gente cometeu muitos erros ao longo do caminho. Eu costumo fazer analogia, já falei isso algumas vezes nas redes, que é assim, é como se a gente estivesse saindo da praia e indo nadando até uma ilha. A ilha está a 10 quilômetros de distância, né? E aí você está no sexto quilômetro e disse, puta, cansei. Não tem como voltar. Você Não vai dá para ter que voltar. ir. Você tem que ir para frente. Você vai devagar, você vai pensando cada movimento, tentando se compensar o gasto energético, essa coisa toda, para que você consiga chegar na ilha e não morra afogado. Eu acho que o ser humano está bem nessa situação. A gente cometeu diversos erros. Porra, talvez a gente não tivesse, não devesse ter caído no mar, para começar. Talvez a gente não tivesse tido que olhar para aquela ilha. Mas talvez agora que a gente começou a nadar, então a gente agora também não adianta olhar para trás, no sentido de querer voltar. Não, ninguém vai voltar para virar caçador-coletor, ninguém vai voltar para as cavernas. Nem eu, nem o Adolfo temos a menor possibilidade de sobreviver num ambiente selvagem caçando com ferramentas primitivas. Nem com ferramentas modernas a gente iria sobreviver, não avalie com ferramentas primitivas. Então, o que a gente, na minha visão, o que a gente tem que fazer é olhar para frente, mas usar o passado como nosso balizador. Putz, nada mais óbvio do que isso. Perfeito. Né? Não tem nada mais óbvio do que isso. Então, se eu percebi, por exemplo, e aqui um exemplo real, se eu percebi, por exemplo, que o excesso de telas fez o meu filho do meio, Leonardo, ficar mais viciado em telas, e eu vejo isso hoje, ter uma certa dificuldade em lidar com isso,
e aí a gente tem que impor limites, essa coisa toda, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que a tela é uma ferramenta e que o meu cérebro, o cérebro da criança, não está tão preparado para eu dizer assim, usa a tela e fica à vontade. Não dá para ser desse jeito. Então eu tenho que impor limites e condições para eu usar essa tela com o Luiz Henrique, que agora tem 5 meses. Claro, pensando no processo formativo, pensando no processo de formação neuronal, de formação do córtex pré-frontal, todas essas coisas que eu não sou nenhum especialista nisso, mas depois que você lê um livro como esse daqui, que tem 600 páginas, você começa a entender alguma coisa do processo. Eu já pensei, pô, antes de 5, 6, talvez 7 anos de idade, esse menino não vai ter contato com tela. Vamos deixar essa coisa se formar, para depois ele ter um pequeno lampejo de maturidade, para a gente liberar lá, sei lá, 30 minutos por dia e tal, e tentar fazer uma coisa melhorzinha. Mas tentar mixar, né, essa questão da ferramenta com a nossa ancestralidade. A galera fica frescando comigo, eu recebo muito comentário jocoso nesse sentido. Ah, nutrição ancestral, vai caçar, vai não sei o quê. Meu amigo, a, 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 a ideia da nutrição ancestral é essa ideia. É a ideia de eu pegar o que eu sei sobre evolução e que eu sei que meu corpo vai melhorar e ter a perspectiva de juntar com o avanço tecnológico que a gente tem hoje. Não é, e nunca foi. Não tem caça. Não é, e nunca Ô, Arthur, foi você voltar a caçar ou voltar a ser. Sabe? Nunca foi isso a ideia. cara, o O pessoal pessoal gosta, né, bicho? perguntando o nome do livro, é Comporte-se. Comporte. Comporte-se. Isso aí é lindo, pessoal. Isso é lindo demais. Altran, eu acho engraçado, sabe? Porque eu vejo às vezes pessoas enchendo teu saco e graças a Deus enchem menos o meu, né? Então aí eu É fico só uma só. questão proporcional, viu? Espera tu ter mais seguidor para tu ver. Mas nem sei se eu quero nesse sentido. Eu prefiro ficar acompanhando você. Porque, cara, eu vejo pessoas enchendo o saco. Eu falo enchendo o saco pelo seguinte, pessoal, quando vocês questionam a gente, de verdade, um questionamento franco, isso é ótimo, isso é excelente. Porque isso nos ajuda a esclarecer alguma dúvida que vocês têm, isso nos ajuda a questionar nós mesmos. Sim. E nós sempre podemos descobrir que estamos errados em alguma coisa e melhorar, como eu falo, né? A única hora que eu tenho certeza que fiquei menos burro é quando alguém me mostra que eu estava errado. Uhum. Então, é por aí. Mas quando entra para encher o saco, uma boa, a gente já não tem muito tempo, né? O tempo já é escasso. Já tem quase pouca coisa para fazer, né, Altran? Vai entrar um boçal imbecil para encher a paciência, ainda tirando uma onda danada, cheio de ciência com C cedilha. É complicado pra caramba. E eu vejo de vez em quando os caras entram para encher teu saco e você parou de Falei, responder. você viu, né? Cara, eu desisti, bicho. Eu desisti. Eu antes, eu até olho os comentários das minhas publicações e tal, mas eu parei de responder, porque eu percebi que o objetivo não é esclarecimento. O objetivo é só enchimento de saco. Então a gente fica que nem o Adam Grant fala no livro Pense de Novo, Esse de novo. né? Que é um excelente livro. Comporte-se, exatamente, André, Comporte-se. Esse livro, Pense de Novo, é um livro fantástico. E ele tem capítulo que ele fala exatamente isso. Vira uma disputa de quem é o melhor time de futebol. Não, é o meu porque a camisa é preto com branco. Não, é o teu porque a camisa é não sei das quantas. Não, é o teu porque a minha é o verde, né? Quer dizer, uma discussão que não tem fim, nem tem significado nenhum. Porque o objetivo é Tem só ficar utilidade. discutindo. É, não tem É utilidade. discussão por si. Fica um negócio gratuito, bobo. E assim, eu pensando, cara, a gente podia estar construindo coisas mais aqui. E o pessoal está gastando tempo, às vezes, né? Com essa coisa da polêmica pela polêmica. Polêmica pela polêmica é coisa de fofoqueira de janela. Realmente não interessa muito a gente. Mas eu achei engraçado você parar de responder. Porque isso mostra, inclusive, um sangue frio muito,
Muito Não, interessante isso. cara, tem hora que você lê um comentário que você respira fundo e diz, eu não vou responder. Porque dá vontade de você, sabe? Dá vontade de você responder. E eu resolvi postar os vídeos que eu posto no Instagram, eu resolvi postar no TikTok também. E lá ainda é pior. Lá ainda é pior. Tá entendendo? Porque o nível das pessoas que tá lá é o nível ainda mais desse nível, entendeu? O nível de só querer discutir e tudo mais. Eu tava observando, porque aparece os vídeos. Eu não sigo ninguém no TikTok. Na realidade, o TikTok, para mim, eu só entro uma vez por dia para postar e saio. Quem quiser me achar, vai me achar. Tem telefone, tem essas coisas lá. E aí, o que é que eu percebi? Toda vida que eu entro, eles me dão um vídeo, que é a isca. O algoritmo jogando a isca para eu poder ficar. Eu nunca me peguei fazendo isso lá. Mas eu percebo a qualidade dos vídeos. Meu amigo, o Instagram perde é longe da qualidade. Mas o nível é muito baixo. Não é nível tecnológico, visual. Os visuais são maravilhosos. Tá entendendo? Mas a qualidade do ponto de vista de informação é precário demais. Tá entendendo? Então, o que é que você pode esperar de quem está por lá? Você pode esperar comentários do mesmo nível. Tá entendendo? Ah, pessoal, eu não estou agredindo absolutamente ninguém que está aqui na live que tem conta no TikTok. Eu sei que quem está aqui assistindo a nossa live, obviamente, é uma pessoa que faz a diferença. Tá entendendo? É uma pessoa que faz a diferença em relação a isso, destoa em relação a isso. Mas não é a maioria, né? O pessoal perguntando aqui qual é o livro. O De livro é novo. Pense de Novo, do Adam Grant. Tá? Eu vou colocar na legenda, eu coloco as referências do que a gente falou aqui. É, mas olha, então essa navegação por redes sociais, É, por redes de vídeos curtos, né? É, é, é interessante. Tem uma coisa, né, o Trump? Pelo menos você alcança mais pessoas. Ah, de novo, por mais que possa ver isso, de repente alguém vai ver o que você fala e vai se sensibilizar e se fazer um bem. Então, você está fazendo a sua parte, né, parceiro? Você está sim, fazendo exatamente. a sua parte. Tô fazendo a minha parte e assim, eu liguei o foda-se há algum tempo, entendeu? Liguei. Que bom. Aí vou dar outra referência, a sutil arte de ligar o foda-se, né? Também é outra referência interessante também, certo? Então, assim, para que você se estressar com esse tipo de coisa? É a mesma coisa de você se estressar com a galera usando o chat GPT para criar artigo científico, para criar essas coisas. Já que a gente está falando sobre inteligência artificial, é mais uma ferramenta que as pessoas vão usar para cagar o pau. Infelizmente. Considerando a qualidade dos artigos atuais, talvez fique até melhor, porque pelo menos vai ter lógica. É, pelo menos isso. Pelo menos isso. Né? Pelo menos É, coerência interna vai ter. é, é complicado, cara. É complicado. Mas assim, voltando ainda sobre essa questão da inteligência, das ferramentas e tudo mais. Talvez essa perspectiva de futuro que a gente tem, o que é que me deixa apreensivo é o quão dependente desse tipo de coisa você vai ter. E aí assim, vem a ideia de diversos futuros distópicos na mente, né? Você até repostou, eu achei genial aquele quadrinho, que são as máquinas destruindo o mundo, né? Não, esse pode deixar livre porque ele dizia obrigado pra gente. Aí mostra a tela o cara dizendo obrigado pro chat GPT, né? Então, aquele foi ótimo, aquela foi muito show, né? Esse aí a gente deixa em paz porque ele sempre agradeceu, ele foi um cara legal com a gente, né? Mas assim, o que me deixa apreensivo, cara, é a capacidade de fazer as coisas que está sendo gradativamente transferida da pessoa para a máquina. Assim, é claro que a gente sabe que é um processo natural, porque no passado a gente teve a transferência da nossa mão, do nosso dente, para as ferramentas que a gente começou a usar, certo? Isso teve um impacto evolutivo, então pode esquecer disso, tá? Mas
a crítica que muita gente faz, mas é porque hoje as pessoas não têm mais memória para número de telefone. Porque hoje está tudo no celular. Ok, eu concordo que você não ter nenhum número de celular na sua cabeça, nenhum de uma pessoa para você ligar num caso de emergência é um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, se você deixa de usar memória para número de celular, você passa a usar para outra coisa. A questão que fica é, se eu estou deixando de usar, por exemplo, senso de orientação porque eu tenho um GPS. Se eu estou deixando de usar memória porque eu tenho um celular que grava todos os números de telefone. Para que eu estou usando isso que eu estou deixando de usar e que a máquina substituiu? Eu estou usando eu estou deixando de usar e isso está atrofiando ou eu estou conseguindo dedicar para outra coisa? Tá entendendo? Eu estou dedicando, por exemplo, a não estar decorando o número de telefone para, por exemplo, estar estudando mais e de repente enchendo o meu cérebro com informações relevantes? Ou eu estou deixando de usar a minha memória para decorar o número de telefone e estou agora usando para escutar música de qualidade duvidosa? Tá entendendo? Então, Esse questionamento é importante demais, Altran, porque, de fato, a gente pode começar a perder capacidades com o tempo, e eu espero que a gente esteja substituindo o uso. Até porque quando você coloca a questão dos números de telefone mesmo, em breve não vai ter mais número. sim. Em breve vai ser um outro tipo de identificação, não vai ser mais numérica, né? Pelo menos Até não. porque, do jeito que vai, daqui a pouco você tem um número de 350 dígitos, né? Para poder ligar para a Pois pessoa. é. Não, provavelmente daqui a pouco você vai ter a identificação da Pai, pessoa e vai falar assim, "Ó, eu queria falar com o Altran." a gente falou das pessoas que ficam só enchendo o saco. Aí o Jonas Ah, Festa 72 diz saindo, muito blá blá blá. Beleza, Jonas, vai com Deus, meu filho, meu querido. Fique à vontade. pois é. Gente, Então, tu assim, ficou aqui até agora, 1h11 de live. Meu amigo devia ter saído antes, né, brother? Putz. verdade, eu não tenho problema. Então, assim, me perdi, me A perdi. culpa é do Jonas. Pô, Altran, me perdi. Não, você tava falando que em breve a gente não vai ter mais números, se você vai Assim, usar, né? vai ter algum tipo de identificação, onde eu simplesmente vou chegar para o meu aparelho e vou dizer assim, eu quero falar com o Altran, ele vai te achar pelas vias possíveis, e vai ter alguma outra maneira de estar conectado a você, sabe? Então, assim, as coisas mudam. Agora, como você bem disse, a gente tem que estar utilizando esses potenciais para outras coisas. E espero que a gente esteja fazendo isso. O que eu vejo muito hoje, Altran, na verdade, é outra coisa. Com a enxurrada informacional que a gente vive, e com o cérebro que não foi desenhado para esse fluxo, eu vejo pessoas cada vez mais fadigadas, mentalmente fadigadas, e cada vez mais com queixas de falhas de memória, mas que não é pela perda da capacidade, é pelo uso excessivo para diversos outros registros, que, como você falou, talvez não sejam tão úteis. Quando você usa o exemplo da música duvidosa, por exemplo, mas quaisquer outras informações que não sejam tão úteis. Uhum. Então, eu estou vendo o pessoal querendo bater o pino, né? Querendo assim, colar as placas da bateria, porque o fluxo está muito grande. Então, às vezes, eu questiono isso e eu tenho feito uma coisa para mim. É, eu diminuí o número de canais que eu acompanho de informação. Diminui Uhum. muito. Uhum. Então, Eu também fiz a eu mesma tinha coisa. aqueles. Eu já É, não eu tinha fui muito aqueles. fã, eu já não sou muito fã sabe? Eu prefiro reduzir, né? E aí eu fiz isso recentemente, mas estou te atrapalhando, desculpa. Não, atrapalha não. Eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a pegar assim, vários canais de YouTube que eu seguia, que eu estava sempre, né, assistindo ali, e reduzi muito, né, mas muito mesmo. Né, porque cheguei ao ponto, Altran, que estava dedicando 3, 4 horas do dia só a ouvir canais que eu acompanhava regularmente, Uhum. para aquelas informações. Eu comecei a ver que estava na enxurrada tão grande que eu não estava aproveitando. Né? Então tem isso E também. eu não sei A se gente você é achar uma como eu, forma. que quando começa a escutar,
você acaba querendo finalizar e você quer escutar tudo. Aí Isso me estressava. pronto. Nós somos muito parecidos nesse aspecto. Então, o que é que eu preferi fazer? Pô, eu não vou me estressar com isso, eu vou parar de escutar. E eu Foi acho o que que eu essa fiz. seleção, mais uma vez estou atrapalhando, mas eu acho que essa seleção é importante. Eu chamo de unfollow terapêutico. Né? Você deixa de Gostei. seguir terapeuticamente, né? Porque, porra, a gente não dá conta dessa enxurrada de informação e nem adianta a gente querer fingir que dá conta. Ninguém dá. Não dá, não dá. Mas é por isso que, às vezes, se você tem um serviço de recorte, pode ser interessante. Sim. Então, quando você tem os indexadores que podem ser interessantes, se você usar direito, pode ser interessante. Ultimamente, eu estou sentindo falta de algum que preste. Já tivemos bons indexadores de Sim. informação, por exemplo, né? Mas hoje também estamos com o problema que as fontes de informação estão questionáveis demais. Então, é um momento meio confuso, eu diria. É um momento meio confuso que a gente precisa justamente discutir essas coisas, trazer esses temas à discussão Uhum. para tentar achar uma solução, porque isso é coletivo, É. né? Não sou só eu e você, é um monte de gente É uma sofrendo dos implicação mesmos para todo problemas, mundo, para né? todo mundo, né? E a gente precisa discutir isso para poder chegar a algum lugar. Ah, Ah, olha aí, a busca por saúde dizendo, pois é, Altran, você deveria começar a apostar menos, porque acompanhar você está difícil. Eu acho que a culpa é do Jonas, entendeu? Só para deixar claro aqui. vai virar piada interna. Certeza que vai virar. O pior é que eu tenho um grande amigo que não faz parte desse grupo, que é Jonas, entendeu? Que inclusive fez parte da jornada, palestrou sobre evolução e tal. Não é você, Jonas. É você, Jonas. Entendeu? É outro Jonas. Mas assim, essa enxurrada de informação, cara, que a gente tem hoje, que vem até a gente, porque esse é um outro ponto interessante, né? A gente precisa, e me ocorreu esse insight aqui agora, Adolfo, a gente precisa ter uma noção das nossas limitações orgânicas e fisiológicas, certo? Então, a gente precisa entender isso e entender que todas essas ferramentas que a gente tem aqui ao nosso redor, a internet, o celular, o chat GPT, todas essas ferramentas são ferramentas e elas têm que ser usadas respeitando esse limite fisiológico. Por quê? Porque são ferramentas modernas para um corpo que não tem essa capacidade, não evoluiu para essa capacidade. Talvez, eu acho muito pouco provável, mas talvez, sei lá, daqui a alguns milhares de anos, a gente tenha a capacidade de lidar nativamente com a tecnologia que nós temos hoje. Mas aí a gente vai estar milhares de anos na frente e a tecnologia que nós temos hoje não vai ser mais a mesma. E a gente vai estar com o problema do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que entender esse limite fisiológico e respeitar esse limite fisiológico. Respeitar o limite fisiológico, por exemplo, desse information overload que a gente tem hoje, que é uma sobrecarga de informação que, se você não tiver essa noção de limite, cara, você vai passar muito mal e vai ficar. Mesmo. Você tem um livro, cara, que chama Irresistible. Eu estou anotando as referências aqui, vou anotar isso também. E esse não tem tradução para o português, infelizmente. Irresistible. Que ele fala exatamente sobre isso. A gente já tem um livro de 2019, 2020, mas que já mostra clínicas de desintoxicação para eletrônicos. Clínica de desintoxicação para eletrônico nada mais é, pessoal, do que pessoas que passaram a usar uma ferramenta mais do que deveriam utilizar, porque a gente não tem essa capacidade. Eu vou pensar pegar outra questão. A gente não tem ferramentas só tecnológicas. Aliás, as ferramentas elas são por natureza tecnologia, né? Mas pensando do ponto, Sim. né? Não Pensando dessa questão, digitais. hã?
Não são todas digitais, você quer Isso, dizer. pronto, pronto. Não tem ferramentas só digitais. Por exemplo, eu não uso nenhum tipo de droga, com exceção do café, da cafeína. Mas, por exemplo, os psicodélicos foram ferramentas muito úteis durante o nosso processo evolutivo. A gente sabe disso hoje. Né? Teve uma certa utilidade e para algumas pessoas ainda tem. Eu fiz uma entrevista com o Pedro, né, que ele usa, o Pedro Amaral, ele usa e resolveu vários problemas dele com o uso de psicodélicos. Bom, é uma ferramenta. Mas a partir do momento que eu não tenho a mentalidade correta em relação ao uso dessa ferramenta, por conta da minha fisiologia que não é equiparada a ela, eu tenho uma clínica de desintoxicação associada a esse processo, porque vou ter problema. Né? Então, por exemplo, no meu caso, um doce é uma ferramenta para me dar mais energia, porque pode ser útil no momento em que eu estou precisando de uma energia rápida para uma determinada situação. Mas eu não tenho fisiologia para suportar comer isso. Por quê? Porque eu me torno viciado. O meu cérebro é dependente de doce e tem essa característica. Eu não tenho nada com álcool, por exemplo, mas tenho com doce. Então, assim, a gente precisa aprender sobre a nossa fisiologia, entender como a gente funciona, para esse entendimento de como a gente funciona nos permitir nos relacionar melhor com as coisas que estão ao nosso redor. Quer sejam ferramentas digitais, ferramentas psicodélicas ou ferramentas alimentares, como eu sugeri. Né? Mas se eu não conheço como é que eu funciono, e as pessoas estão cada vez mais superficiais, estão cada vez menos conhecendo a si mesmo, eu não tenho capacidade de lidar com essas ferramentas de uma maneira sã, de uma maneira saudável. Isso é verdade. Outra, e te digo, as pessoas se conhecem cada vez menos, que isso é cada vez menos proposto. Sim. Fica parecendo, quando a gente fala nisso, é papo de maconha mal fumada, É, mofada, né? é. Parece que a gente, quando fala nesse assunto, como se a gente fosse o doidão do momento. E quando a gente está apenas falando, gente, a gente precisa conhecer a si mesmo, a gente precisa, tanto quanto possível, ter entendimento melhor sobre nós mesmos, para poder justamente definir esses limites e trabalhar dentro deles, Exato. para não correr o risco de se frustrar gratuitamente, né? Até porque eu considero até a possibilidade dessa frustração gratuita que a gente sente, ela já ser induzida de forma proposital, para que a Uhum. gente consuma. Sim, esse ponto é importante. A busca por saúde colocou aqui, ó. Eu estou em crise de ansiedade, pois não consigo assimilar tudo que eu gostaria. Aí eu venho a pergunta, e sem nenhum tom de crítica, tá? Mas a pergunta é: será que realmente você gostaria? Ou será que há uma imposição do sistema, usando aqui entre aspas, né? Para que você goste desse tipo de coisa? Porque a gente hoje, esse é um outro ponto muito relevante, a gente hoje está o tempo todo sendo submetido a uma enxurrada de propaganda, de marketing, com técnicas arrojadíssimas, neuromarketing, gatilhos mentais e por aí vai, para que você pense que quer alguma coisa. Cara, eu nunca mais esqueci quando mais uma vez, no começo da live falei isso, adoro acompanhar lançamentos da Apple e tudo mais. Eu nunca mais me esqueci, e isso marcou muito para mim, quando eu estava acompanhando exatamente esse site e ele ia ter um lançamento e ninguém sabia o que era, e eles disseram, eu não sei o que é, mas eu já sei que vou querer. Eu disse, cara, é isso. Tá entendendo? É exatamente isso, é sobre isso. A manipulação é no nível tal que você não sabe o que é, mas você já sabe o que quer. E se a gente não tiver cuidado com isso, meu amigo, você vai acumular só transtornos. Cara, quando o primeiro iPhone saiu, que muita gente projetava que ia ser um fracasso, que ninguém precisava daquilo. O iPad, então, pior ainda. Uhum. Quando o primeiro iPad saiu, o comentário era: para que alguém quer isso? Não é nem um celular, nem um computador. Para que alguém quer esse negócio? Então, você vê, aí os caras conseguem criar necessidade, criar problemas para criar soluções para poder vender. E isso é real, né? Daria para a gente passar sem muitas dessas coisas. Sem Só que dúvida, foram sem dúvida. criadas situações que fizeram elas se tornarem, entre aspas, necessárias, né? Uhum. E a gente passa por isso o tempo inteiro. Então, o questionamento que você colocou para ela é muito bom, porque, de fato, será que eu quero? Ou será que eu aprendi que eu devo querer, né? E aí começa a me pegar pela minha moral interna,
Porque já que eu devo, como é que eu não consigo? Olha, caramba, então eu estou É, falhando, né? E isso é o tempo inteiro. Gente, assim, ó, nós somos meio que reféns desses processos e nenhum de nós pode se dizer fora dessa bolha completamente, né? Mas se a gente tomar consciência, vai pelo menos percebendo que as grades estão aqui, né? Então, exato. começa a perceber a corrente presa no teu pé para você começar a se mover contra isso. Então, primeiro passo, tomada de consciência tem que ser mesmo, não tem outra coisa para fazer. E aí, vamos orar, outra, vamos orar, É. porque tem E parte talvez, que nos é. e talvez ler Monstro do Pântano, né? Para entender que Lembra o para pano, entender que muito as bom. grades estão ao nosso redor e a gente só não dá pensamento. Me lembrei de um Lembra? episódio me lembrei de um episódio da Caverna do Dragão. Não sei se você lembra desse episódio. É um episódio que tem um tipo um monstro do pântano, que ele tá que na realidade é uma prisão, é uma prisão sem grade. Não sei se você lembra desse episódio. Eu fico Eu lembro pensando, que cara, é uma moça com. Que parece o Monte do Pântano mesmo, até o ele parece o desenho monstro do parece. pântano, exatamente. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue. Aí me lembrei de outro agora, cara. Viu? As memórias são um negócio incrível, né? Você começa a lembrar de uma coisa e pum, 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 puxa um bocado de coisa. Eu me lembrei de um episódio de uma série que passava na minha época de infância e adolescência e que foi refeita agora e que parece que não pegou muito bem, que eu esqueci o nome agora. É tipo aquela Dark Mirror, sabe? Sim, Só que do Black passado. Mirror. Black Mirror, Dark não, Black Mirror, exatamente. Ixi, eu juntei agora a série Dark com Black Mirror, ficou Dark Mirror. E nessa série, eu lembro de um episódio, esse episódio me marcou, cara. Eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos de idade no máximo. Que eu lembro que o cara tinha uma marca, ele era a prisão nesse ambiente, nessa sociedade futurística, ela não era feita com grades. Você não ia para um presídio ficar confinado. Você recebia uma marca. E quando você recebia essa marca, você se tornava um pária na sociedade. Ninguém o episódio todo era sobre isso. Ninguém olhava para você. Você se tornava uma pessoa inexistente. Tá entendendo? O cara entrava, por exemplo, numa padaria e, além da imaginação, pronto, o Carlos lembrou, é exatamente isso, além da imaginação. Você entrava, por exemplo, numa padaria, pegava o que você queria, ninguém nem olhava para você. A princípio, pode parecer algo interessante de você pensar, porra, ninguém tá me olhando, eu posso comer, eu posso dormir na casa de quem eu quiser, eu posso entrar num hotel, eu posso fazer o que eu quiser. Meu amigo, o nível de isolamento que você tem, quando você Absurdo. não consegue falar com ninguém, ninguém te vê, é Se muito tornou uma tempo. não Você pessoa. se torna não pessoa. Exatamente, exatamente. Então, não tem prisão mais cruel do que essa. E eu acho que muitas pessoas estão se sentindo assim hoje, sabe? Eu acho que nós nos sentimos assim, de uma forma ou de outra, porque as grades estão aí, invisíveis, mas fazendo a nossa contenção, nos contendo de determinada forma, e a gente não vê as grades e a gente acha que tá livre, mas não tá. Acha que tá. Né? Esse tema de liberdade de grades invisíveis é um tema bom para a gente fazer. Eu acho que a gente está chegando no limite aqui. Eu sei que você tem Eu consulta, tenho né? que ir, porque eu tenho que contar histórias. Eu já vai dar 7h30. Eu estava vendo isso. Então, acho que pode ser um bom assunto para nossa próxima Live Nerd. Que Eu tá gostei ficando, desse né? tema. Essa parte de liberdade e tal. E que tá ficando mensal, né? Eu acho que é legal. Vamos já marcar a nossa Live Nerd de maio. Já pode definir a data, a gente já vai deixar isso pronto. Foi bom, hoje a gente bateu aí 40 pessoas assistindo a gente Pois agora de é, manhã. começamos às 6 horas da manhã. Horário nerd, live nerd, totalmente nerd, com exceção do Jonas, que veio aqui, não sei porquê. Mas ele, né? Eu acho que foi um negócio super legal, realmente. Foi muito bom. Muito bom. Cara, assim, conversar contigo sempre é muito interessante e, embora o Jonas ache que é muito blá blá blá, eu acho que a gente conversar sobre essas coisas é assim,
as pessoas não conversam mais sobre isso, tá entendendo? Infelizmente. Só esse último take pra gente encerrar. As pessoas não conversam mais. Não se tem mais conversa profunda. Tá entendendo? A conversa que a gente tem é sobre. A conversa que as pessoas têm é sobre Big Brother. É sobre a superficialidade, sabe? É sobre o último modelo que apareceu com o abdômen de tanquinho, tomando uma bebida XYZ, ou o último ator, fulano de tal, que tá numa situação assim, assim, assado. Ninguém conversa mais aprofundadamente sobre as coisas, sobre a natureza do ser humano, a natureza das coisas e como a gente, e o que é que a gente está aqui e o que é que a gente faz. Tá entendendo? Eu acho que essa live nerd acaba sendo uma espécie de bolsão de reflexões legais para a gente fazer. Ah, o Jonas acha que é masturbação mental? Cara, pode até ser, mas é uma masturbação mental que nos eleva, tá entendendo? Não acima das outras pessoas, porque eu não estou interessado em estar elevado acima das outras pessoas. Talvez só acima do Jonas. Mas nos eleva para que a gente possa melhorar e quem sabe a nossa elevação possa ajudar outras pessoas a dizer, cara, que legal, tem essa possibilidade, né? O objetivo é esse. O objetivo é esse. Sabe? O que que acontece? A gente precisa justamente, Altran, lembrar disso. E se a gente lembrar, meia dúzia de pessoas já está valendo demais. E Sim, tem vindo bem mais do que meia dúzia. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o trabalho da gente. Então, cara, acho importante demais. Né? É como se a gente estivesse ajudando as pessoas a lembrar. Né? isso, Independente do conteúdo até, porque, como a gente sempre fala, as pessoas podem concordar ou discordar, a questão não é essa. Mas assim, vamos lembrar que a gente precisa, pessoal. A gente precisa discutir, a gente precisa debater, a gente precisa observar os pontos que são reais, que estão na nossa frente à vida. A gente não está discutindo aqui nada que seja tão abstrato, são coisas práticas. sim, Né? Por mais que a gente passe por abstrações, nós estamos discutindo temas práticos. E volto a dizer, esse desenho animado que eu indiquei, o Panteão, de certa maneira, vai ser isso, porque fala sobre temas práticos, passa por abstrações, mas até para você perceber que os conceitos abstratos, o fato conceito ser abstrato não quer dizer que ele não tem referência a uma coisa prática, né? E é isso que eu acho que vale a pena a gente lembrar, turma. Então não é como se a gente ficasse, como foi que você falou, né, Elton? Não é como se a gente ficasse em masturbação mental. A ideia não é essa. A ideia é trazer de novo, pessoal, assim, a brincadeira da dialética, né? é, Divertido, exatamente. Porque era assim que era interessante. feito, né, cara? Era assim que era feito. Então, e tanto era assim e continua sendo que o que você faz com a inteligência É artificial? isso, né? É um modelo de Exato. linguagem para você ter diálogo. Isso. Eu Ah, acho que cara, o grande lance é você não ficar que nem o Raul Seixas fala na música dele, Ouro de Tolo. E eu que não me sento no meu apartamento nessa com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte dente chegar. esperando a morte chegar. Parece, Exatamente. não tenho certeza, mas parece que essa é a situação do Jonas. Jonas, se você for de Fortaleza, eu te convido para um café, pra gente bater um papo, tá certo? Porque é só brincadeira, cara. Fica tranquilo. A gente não Olha, e tá. Nem te todos conheço estão para poder te convidados criticar desse jeito. todos estão convidados para a próxima live, inclusive o Jonas. Inclusive o Jonas, por favor. Inclusive o Jonas. Valeu, meu amigo. Um forte abraço para você. Irmão, bom demais estar com você que sempre. Obrigado, obrigado pela No oportunidade. particular, Obrigado, a gente pessoal que já combina a acompanhou. próxima. Por favor, viu? Legal? Valeu. Até Bom mais, dia, bom cara. Bom dia. trabalho. Tchau, tchau.